Vamos lá. Boa noite. Seja muito bem-vindo, Hugo. Como você é que tá o está? meu áudio? Tá bom? Tá bom, tá ótimo. Perfeito. Boa noite, professor Lucas. Boa noite, Boa Márcio. noite. Boa noite. Boa noite a todos que estão presentes nessa live, assistindo, né? E vamos para mais uma live, no caso eu participando, porque já faz um tempo, né, Márcio? Acho que uns 2 anos, talvez, a última live que a gente fez. E até estava olhando hoje algumas delas, tanto que a gente já falou sobre esses assuntos do curso, no caso, o curso Vibrações Vitais. Provavelmente, eu não sei se tem alguns alunos aqui assistindo, talvez sim, talvez não, mas a todos que ingressarem no curso Vibrações Vitais através dessa promoção do Vitalício, do pacote, né, Márcio? Sim. Que caso virem assistir as aulas, tem um detalhezinho que, como as aulas foram feitas em 2023, eu me refiro ao Instituto Licentia. No caso, hoje é Instituto São Brandão. Mas eu acho que não vai ter problema, porque as pessoas já conhecem a história do canal, além da nuvem, a tua história. Provavelmente as pessoas que estão assistindo aqui, elas são dedicadas a acompanhar o conteúdo. Então, acho que não vai ter problema. Eu não vou precisar editar. O que tu acha, Márcio? Não, tranquilo. Eu também, as nossas aulas... o Instituto São Brandão está chegando aos 5 anos, né? Então... até então a gente se chamava Instituto Licentia. A gente veio trabalhando ao longo de 1 ano, avisando o pessoal dessa mudança. Então a gente fez toda uma transição, inclusive se a pessoa entrar no site, está Instituto São Brandão, mas na página da plataforma está Instituto Licentia, justamente para que as pessoas tenham tempo de fazer essa adaptação. Então agora, já nas próximas semanas, já vai ser modificado, mas isso ficou bastante tempo, a gente vem avisando, mas as aulas que eu faço também eu apresento lá como Instituto Licentia, né? Sim. Então por isso a gente até colocou o Licentia, agora ele fica no lema ali, né, embaixo do Instituto São Brandão, ali onde tem a arvorezinha com o livro, ali na logo, tá escrito Licentia, ou Licencia, né, que é a pronúncia em latim, Licencia ad Scientia, então que é a licença para o conhecimento, para o saber, para a ciência da compreensão, né, então a liberdade, né, para se ter essa compreensão, era permissão para se ensinar na Idade das Luzes, que é chamada Idade das Trevas, que é a Idade Média, né? Então, mas fica tranquilo, professor Hugo, vamos dar sequência. Eu não sabia, já faz tanto tempo que a gente não faz uma live aqui no Além da Nuvem. Eu acho que faz uns 2 anos, talvez. Ou a gente fez 1 ano e meio, talvez. Mais ou menos por aí, né? Eu sou, o pessoal que já me conhece, né, acompanha o canal há uns 8 anos, eu sempre assistia aos vídeos do Márcio. Há 5 anos atrás eu me candidatei, 5, 6 anos atrás me candidatei para ser aluno dos cursos, né, fazer parte do Instituto Licentia, colaborar da forma que eu pudesse. E o Márcio, a gente começou a ter contato nesse período, né, 5, 6 anos atrás. E acompanhei o desenvolvimento do Instituto Licentia. E há 2 anos eu eu fiz essas aulas, esse mini curso. Para quem conhece, o curso Vibrações Vitais é um curso pequeno. Ele é muito prático, muito simples, muito objetivo e visa o autocuidado, né? Cuidado com a saúde, que eu acho que é interessante para todas as pessoas. E a gente conversou, fizemos esse curso, eu sou professor do curso, né? Fiz as pesquisas que precisava fazer, apliquei todas as técnicas em mim mesmo, ainda aplico, né? Utilizo como estilo de vida, espero que as pessoas que tiverem acesso a esse curso, que elas entendam que é uma coisa muito pessoal. O autocuidado, ele é muito necessário. Eu, por exemplo, né, hoje eu estou com 51 anos e a gente inicia já uma caminhada de cuidado com a saúde porque queremos ir mais longe, mas com saúde. Então, mesmo tendo um passado ligado a esportes e lutas e tudo mais,
chega uma certa idade que as pessoas se acomodam. Então, o cuidado com a saúde, ele passa por várias áreas do conhecimento, não só o esporte. Quando jovem, eu era esportista, eu era lutador, treinava artes marciais, fazia musculação, fazia um monte de coisa. E o tempo foi chegando, foi passando, e como todo mundo, eu acabei diminuindo o ritmo, né? Eu acho que natural. E conforme nós vamos envelhecendo, as nossas condições vão ficando nós ficamos mais expostos, né, a alguns agentes aí de doenças e tal. Inclusive tive dengue, covid e tudo mais. A ideia do curso é a ideia de potencializar a energia. No caso, eu tive uma experiência quando jovem, né? Fui aluno de um grande mestre de Kung Fu, no qual eu aprendi algumas técnicas que deveria ter levado para a minha vida e não levei. Enfim, o tópico que eu falei para o Márcio que eu queria abordar hoje seria o placebo. Eu trabalho na área da saúde, então tenho contato com muitas pessoas da saúde, farmacêuticos, médicos e pessoal que é muito inteirado com questões de pesquisa, fármacos e tudo mais. E eu achei muito interessante o assunto do placebo, né? O que seria o placebo? Placebo é um comprimido de mentira. Ele é feito com sal, alguma coisa assim parecida com um comprimido, mas ele literalmente ele é feito para enganar a pessoa e dizer para a pessoa que aquela medicação é aquela que funciona. Nos trabalhos científicos, nas pesquisas, é feito dessa forma. Se não me engano, é por isso que é chamado duplo cego, porque a pessoa que está recebendo a medicação, ela não sabe, não tem consciência, não tem ciência de que o comprimido é falso, e a pessoa que está entregando, né, no âmbito da pesquisa, ela também não pode saber qual é o comprimido o verdadeiro, qual que é o falso, no grupo de pessoas que está sendo analisado. Então, se chama placebo, né? Uma forma de controlar, ter controle sobre a pesquisa. Para saber a real eficácia de uma medicação, se utiliza essa técnica. Placebo é uma técnica, nada mais do que isso. Simplesmente uma forma de aferir a eficácia de uma medicação que está em teste. Pois bem, só que com o tempo surgiu um conceito, um termo chamado efeito placebo. Porque o que se espera nesse tipo de processo é que aquela farinha, vamos dizer assim, aquele falso remédio, não dê efeito nenhum. E para se constatar a eficácia dos ativos que estão na medicação que está sendo testada. Muitas vezes, já tem até um percentual de pessoas que, acreditando naquela medicação, essas pessoas acabam tendo melhoras no seu quadro. Então, é muito curioso que o efeito placebo, né, entre aspas, é uma coisa que a ciência não se dedica muito a estudar, mas ela emite opiniões, né, que seria a autossugestão, a produção de hormônios para causar melhor sensação, onde a pessoa pode, no caso, passar a não sentir mais aquela dor que estava incomodando e ter uma sensação de melhora. Mas, na verdade, a ciência ela não tem muito interesse de saber o que acontece com as pessoas nesse chamado efeito placebo. Esse efeito placebo ele tem um pouco a ver com o curso Vibrações Vitais, porque uma das coisas que a gente gosta de abordar no curso é a capacidade de autocura, que está inserida em partes no efeito placebo. Porque a pessoa, ao acreditar que aquela medicação é verdadeira, ela produz uma autocura, mas sem a consciência de que é ela que está produzindo. O otimismo dela e a crença de que aquilo ali vai lhe ajudar desencadeia também um sistema no organismo que faça com que a pessoa tenha uma melhora. Enfim, as pessoas costumam dizer que isso não é grande coisa, porque como se fosse uma autossugestão, então vai depender
o tipo de autossugestão, ou seja, como essa pessoa pensa, como ela tem a capacidade de produzir esse efeito, ou seja, iria variar de pessoa para pessoa, sendo que a medicação ela já se espera a reação dos ativos, né? Mas por que eu trouxe esse assunto placebo? Porque muitas das coisas que a gente fala no curso, elas podem ser vistas como um efeito placebo. E, na verdade, não é. Quem achou que eu ia dizer que no curso a gente vai aprender sobre o efeito placebo, não é exatamente isso. É só uma pegadinha. Por quê? Porque quando se trata de energia de cura, potencial de cura, desenvolvimento de habilidades de cura, energia emitida pela nosso organismo, pela nosso sistema vibracional, nossas mãos, essa energia ela independe da nossa crença. E é muito engraçado, porque nós podemos vibrar conforme o nosso ânimo, estando ou não estando doente, né? Durante o dia, a maneira que acorda, quando recebe a notícia boa, a notícia ruim. E por que eu digo que não tem a ver com efeito placebo em 100% dos casos? Porque o efeito placebo seria autocura de forma inconsciente. A pessoa não sabe que é porque ela acreditou na medicação. Isso aí seria até uma forma de transformar o efeito placebo como uma fé num objeto, ou depositar fé numa... Vamos supor aqui, eu estou usando uma medalha de Nossa Senhora das Graças. Eu deposito a fé na medalha e aí a medalha ela tem um efeito milagroso na minha vida. Não exatamente dessa forma. Por quê? Porque, vamos pensar assim, quando uma pessoa é conhecida ou ela aprende uma técnica para curar outra pessoa, e ela utiliza dessa técnica independente de que a outra pessoa acredite ou não no resultado. Onde é que está o efeito placebo? A pessoa não acredita. Ou seja, a pessoa que está sendo atendida, ela não necessariamente precisa acreditar para receber aquela energia de cura, de vida, que é emitida pelo o curador, vamos dizer assim. Essa palavra curador, curandeirismo, ela é muito polêmica, mas eu vou utilizar essa palavra mesmo assim. No caso, a pessoa ela tem melhoras. Eu vou citar o exemplo na história aqui no nosso país, por exemplo. Existiam as mulheres, normalmente mulheres, né, que eram... E elas faziam uma reza própria, uma imposição de mãos e alguma coisa, um gesto, e elas tratavam das pessoas e aliviavam dores e curavam doenças. Nas tribos indígenas existe também essa cultura. Vamos dizer assim, na cultura oriental existe isso muito, eu aprendi através das artes chinesas, a transmissão de energia de uma pessoa para outra. Isso nada tem a ver com efeito placebo. Isso é uma coisa que, se a gente for verificar, eu estava acompanhando a outra aula que falava sobre questões religiosas, né? Então, no âmbito da Bíblia, por exemplo, se fala em impor as mãos para curar pessoas. Em algumas religiões se faz isso também. No Espiritismo, digamos ali pelo século XIX, onde surge o Espiritismo, mas o século XIX é muito recente, né? Esses dias eu estava falando sobre o curso e uma pessoa disse assim: mas então o senhor conhece Reiki, o senhor faz Reiki? Eu disse: eu não conheço, não faço e gostaria muito de conhecer, mas eu ainda não conheço, né? Nada assim, como é que eu vou dizer? Não tem nada contra. Porém, o Reiki foi criado no século XX, 1920, 22,
Então, tem muitas coisas que são recentes, mas na cultura chinesa, por exemplo, isso já data de milhares de anos. A acupuntura ela surge há uns 3.000 anos atrás. Então, algumas culturas já tratam de processo de cura, energeticamente falando, né? Então, eu passei a estudar essas fontes mais antigas e verifiquei que antes de existir a indústria farmacêutica, antes de existir o comprimido, ou o experimento científico, ou o chamado comprimido do placebo, isso é um fenômeno que acontece na humanidade. Independe de uma pesquisa científica ou independe digamos, da intenção da pessoa que está doente. Existe um trabalho também em vários cursos de mestrado de enfermagem, onde se usa desde a década de 70 o termo toque terapêutico, que também são trabalhos feitos com o intuito de mostrar o quanto o paciente melhora dependendo do tratamento energético. Os passes espíritas. Eu não vou discutir religião, até porque esse curso não entra no âmbito de religião. Ele é um curso prático sobre as energias. De forma que eu vou falando sobre o curso de acordo com por onde o assunto vai passando, né? Então, como eu estou falando iniciei falando sobre efeito placebo, eu chego nos processos de cura, nas culturas que falam sobre cura, e as eficácias desses processos, porque são as pessoas que foram curadas, tratadas, aliviadas suas dores, que depõem nesse sentido. E para desconstruir um pouco dessa coisa do efeito placebo sendo como autossugestão, a gente pode pensar o seguinte: quando um animal ele está doente e ele recebe um tratamento de imposição de mãos, que é porque as energias saem das mãos, ele pode ter uma melhora significativa sem que ele precise saber o que está acontecendo, porque a emissão de energia ela é talvez acho que muito mais importante do que o efeito placebo. Porque o efeito placebo é quando a pessoa se autocura, acreditando numa medicação, seja lá o que for. Mas quando uma pessoa se dedica a tratar a enfermidade de outra, isso também reflete numa questão religiosa, que seria um fundamento, que é o cuidado com o próximo, o amor ao próximo. Isso é muito forte, muito poderoso, e tem muitos bons resultados, seja a religião que for, porque acredito que todas visam o bem do próximo, acredito que sim, né, seja esse o objetivo, mas como o curso é prático, eu me atenho só na questão dos fenômenos, né, o fenômeno de tratar alguém. No caso, eu vou até pedir para o Márcio, tem uma aluna do curso, ela mora no Rio de Janeiro, e ela aprendeu técnicas que são passadas no curso, muito simples. E ela teve um problema em casa com o gatinho, um gato de estimação, que ficou doente. Ela levou no veterinário. Já era mais de uma vez que ele tinha ficado com o mesmo problema. Ele não comia, não se mexia, estava muito abatido, desnutrido, doente. E ela tinha acabado de passar por essas aulas do curso, que são muito rápidas, é um curso muito rápido, e ela experimentou a imposição de mãos no gato, que teoricamente não teria como se autossugestionar. E até mandei para o Márcio um print da conversa que ela chegou para mim no ano passado, se não me engano foi em setembro, e ela falou que fez a imposição durante 2 dias no gato, com uma forma que é mostrada no curso, e independente de crença, ou de, inclusive, pessoa que não acredita em Deus, se ela acreditar que sai a energia da mão dela, ela pode usar a mesma força, porque a condição energética de um ser humano, ou seja, a própria vida, independe do que ele acredita. As pessoas respiram, se alimentam,
elas recebem a energia do cosmos, que a gente, na cultura chinesa se fala assim. Então toda pessoa tem essa condição, desde que ela tenha a intenção de fazer isso. No caso, o sentimento pelo animal de estimação foi o que moveu. E ela disse que a sua filha de 14 anos foi fundamental, porque fez também, e ela sentiu uma melhora muito mais rápido. É a Cláudia Dias, aluna do curso, falei com ela em setembro, e ela me procurou para falar sobre o resultado, porque ela ficou muito entusiasmada com a melhora do gato. No segundo dia, o gato já estava normal. E esse ano, eu entrei em contato com ela, acho que foi ali por março, porque eu pensei, como é que está esse animal hoje? Será que ele melhorou? Será que ele teve uma recaída? Será que aconteceu alguma coisa com ele depois? E eu fiquei muito feliz que ela falou que o gato nunca mais teve nada, no caso, até março, quando eu entrei em contato com ela. E ela me mandou foto do gato, disse que estava perfeito, nunca mais teve nenhuma ocorrência. E eu fiquei muito contente porque o feedback dos alunos é muito importante também. Eu tenho as minhas experiências, tudo que eu faço através das técnicas apresentadas no curso, mas é uma experiência pessoal minha. Quando a gente tem a oportunidade de passar através do curso e as pessoas experimentarem e darem o feedback, eu fico muito contente, fico muito feliz. E foi o que aconteceu com a Cláudia. Dentro do curso também a gente tem um depoimento, né, Márcio, da mãe do Márcio, que teve uma experiência na década de 90 com um estudo de caso que tem no curso, que é o estudo de caso sobre a vida de um frei católico franciscano de Santa Catarina, chamado Frei Ugolino, e ele curava pessoas através dessa técnica. A Igreja Católica, seus colegas, até hoje, muitas pessoas, padres e pessoas mais conservadoras, não viam com bons olhos as coisas que o Frei Ugolino fazia, porque às vezes mistura uma questão prática com uma questão de doutrina religiosa, mas ele sempre argumentou exatamente aquilo que Jesus disse. Por ser um seguidor das palavras de Cristo, ele disse que não teria problema fazer isso, já que Cristo falou exatamente com as palavras de imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Enfim, a mãe do Márcio teve uma questão lá com o pai dele, que era um tratamento que não estava funcionando sobre depressão, e tem o depoimento dela que um atendimento do Frei Ugolino curou, né? Praticamente curou a depressão, coisa que hoje em dia as pessoas dizem que não tem cura, que a pessoa tem que tomar remédio pro resto da vida, e eu não estou duvidando nada disso. O que eu quero dizer é que existem estudos de caso em que, às vezes, as coisas funcionam de outra forma. Não é uma questão de substituir a medicina, a medicação, por esse tipo de tratamento. Não, a questão é, tudo que você puder trazer para a sua vida para auxiliar, para melhorar, para dar um suporte, é bem-vindo. Eu digo isso porque eu trouxe para a minha vida e melhorou muito. Hoje, por exemplo, eu praticava muito arte marcial, trabalhava não, eu praticava. Né? O fato de você ser faixa preta não quer dizer que você tem que ser professor. Né? É um erro que as pessoas têm hoje em dia. Faixa preta é uma graduação, né? Ela não quer dizer nada. Vai ser professor quem quiser. Eu não quis. Então, qualificado como professor, mas não exerço, porque para mim bastava conhecer. O Márcio está colocando ali a imagem da foto do Frei Ugolino. Inclusive, Márcio, nesses sites aí que falam do Frei Ugolino, existem fotos das placas, aquelas placas de agradecimento sobre coisas que melhoraram na vida das pessoas, curas, inúmeras curas, dezenas de curas, pessoas que estavam no hospital, que estavam desenganados na UTI, e ele fazia... até tem coisas que eu falo mais no curso, né, Márcio? Sabe aquelas coisas que não dá para falar muito assim no canal aberto, porque são coisas assim muito mais profundas sobre as histórias, e eu acho que fica como provocação para as pessoas
entrarem no curso e verem muito das coisas que acontecem, que são sobrenaturais, paranormais, coisas assim, dependendo do nível ali ó, no cantinho, ali ó, tem essas imagens. É um local onde tem o convento que ele fundou lá em Santa Catarina. Ele foi sepultado lá, ele faleceu em 2011. Então, próximo ao túmulo dele tem muitos agradecimentos de pessoas que obtiveram muitas curas. Então, como eu estava falando, independente do que a pessoa acredita ou como ela professa a sua fé, esse curso não visa trazer a pessoa para o catolicismo, ou para o espiritismo, ou para budismo, mas ele é um compilado de técnicas e coisas interessantes que se encontra também no taoísmo, no budismo, no tai chi. Eu mostro parte de um documentário de tai chi que fala sobre energia, transmissão de energia, as curas da acupuntura. A acupuntura não é só agulha, tem transmissão de energia, tem várias formas, né? Hospitais chineses que ainda têm médicos que tratam de forma holística. Uma das coisas que tem também é como a pessoa pode melhorar a sua saúde simplesmente tomando água, sob efeito de um campo magnético. Uma das dicas do curso é o livro Água e Magnetoterapia. Bom, deve estar ao contrário aqui, né, Márcio? Deixa eu inverter aqui, peraí. Aí. É o livro do... Isso. Márcio Bom Tempo é um doutor. Ele tem trabalhos de divulgação, assim, ele trabalha incansavelmente divulgando coisas alternativas, assim como o Dr. Laí Ribeiro, um grande pesquisador, um médico. E eu peguei esse livro dele aqui para embasar sobre como o ímã pode influenciar na qualidade da água que a pessoa bebe. Porque o campo do ímã, o campo magnético do ímã, ele beneficia a água. E como o nosso corpo é 70% água, imagina o que é a ação dos ímãs no corpo humano. Tem também o uso da pulseira magnética. Olha só como é que está a minha, Márcio. Olha aqui, já está... Isso aqui já vou ter que substituir. Ela dura mais ou menos uns 2 anos, não pela eficácia dos ímãs, mas pela composição da borracha aqui, da pulseira. Ela tem uma durabilidade curta. Falando sobre magnetismo, por exemplo, conhece isso aqui, Márcio? São 2 magnetitas. É o minério mesmo, a pedra, né? Isso, elas são imantadas pela natureza, elas já são extraídas dessa forma. A composição delas já vem, elas estão polidas, óbvio, mas elas são magnéticas. Se tu virar uma ao contrário, elas se repelem. Essa força de repelir do ímã, ela é muito semelhante a uma força que, com a prática do Qigong, que é uma técnica chinesa de estabelecer a energia do corpo, ela faz com que as nossas mãos, quando se aproximam, elas criam um efeito muito parecido com 2 ímãs de polos iguais, que eles se repelem. E na prática do Qigong, na respiração do Qigong, eu ensino no curso também, a pessoa começa a sentir as suas mãos vibrando, porque é por ali que saem dos chakras de energia, que sai a energia. Então, imagina, sai a energia dessa mão, elas entram com a mesma polaridade, de forma oposta, e elas criam um campo entre elas. E esse campo, ele produz uma força que pode ser utilizada para tratamento, cura. Entendam como quiserem, porque a palavra cura pode ser forte, mas eu acho que ela é muito importante. Vamos dizer assim, ó, a gente estava falando em... Uma observação. Diga. Só grava aí, guarda aí. Esse negócio, assim, a gente entende, obviamente, né, pessoal? A gente entende que
que ninguém pode prometer curas, né, com outras técnicas. Isso. Mas assim, por uma questão legal, por uma questão para evitar que as pessoas façam besteira, né, abandonem um tratamento, para entrar numa técnica experimental e tudo mais. Lógico que a gente entende isso e a gente respeita, né, a Constituição e as leis, mas, por outro lado, a gente precisa também respeitar e valorizar aquilo que é cultura tradicional, conhecimento ancestral, e que funciona, né? E que funciona. Sabe o que é, Márcio? Eu já tive hepatite C. A hepatite C tem cura? Tem. Alguém foi preso porque curou a hepatite C? Não. Ah, mas porque usou a medicação. Ok. Então a medicina, a indústria farmacêutica, ela tem licença para usar essa palavra. As pessoas que não estão ligadas à indústria farmacêutica, elas não têm essa licença em tese, porque é como se só o processo industrial farmacêutico fosse a única forma de cura de alguma coisa. Oficializada e institucionalizada e legalizada. O fato de utilizar essa palavra é porque realmente, em alguns casos, que, por exemplo, quando a igreja católica, vamos supor, ela canoniza um santo porque ele curou, né? A igreja católica não é processada por usar esse termo, porque processo de cura faz parte dos milagres em que é reconhecida a beatificação de alguns santos. E ninguém processa a igreja católica por causa disso. E você é católico, inclusive, né, pessoal? Importante saber. Eu sou católico. Né? É católico, professor de Kung Fu, utiliza essas técnicas, então... assim... Isso aqui se chama Catecismo da Igreja Católica. Ele não faz parte do curso. Mas por que eu tenho, né? Eu ganhei esse catecismo do decano do curso de Direito da PUC, que foi meu padrinho de crisma. E ele me presenteou com esse catecismo para mim estudar mais ainda, já que eu sou um católico. Porém, quando eu falo sobre essa coisa de cura, que é aceito pelas beatificações da Igreja Católica, e nunca vi ninguém processar, que a indústria farmacêutica, em alguns casos, ela diz, né, por exemplo, tal doença tem cura, tal doença não tem cura, enfim, e é por aí. Então, essa palavra ela pode ser polêmica porque algumas pessoas enganam e cobram e fazem charlatanismo. Então, assim, existe uma diferença entre uma pessoa que utiliza disso para fazer algum tipo de estelionato, prometer alguma cura, cobrar. Se bem que a indústria farmacêutica ela cobra e se o remédio não curar, eles não ressarcem, mas tudo bem. Mas uma pessoa que faz isso aí, óbvio que ela é enquadrada pela legislação, pelo Código Penal, como praticante de curadeirismo, é óbvio. Já teve casos, inclusive, aqueles expoentes do espiritismo, né, do Dr. Fritz e tal. Aconteceu muito de processos e tudo mais. Porém, o curso ele não entra nessa questão religiosa, não entra nessa questão de você vai fazer o curso e vai sair curando pessoas, porque não é um curso que forma terapeutas. Para quem achou que era para formar terapeutas, lamento informar, esse curso não tem nada a ver com isso. É só para você entender esses processos. Então, a partir do momento que a pessoa compreende esses processos e ela pode experimentar consigo mesma, com seus familiares, eu acho que nenhuma legislação vai impedir uma coisa dessa, né? Ninguém vai processar a dona do gato lá, a Cláudia Dias, porque ela curou o gato dela. Então, eu acho que está tranquilo, né, Márcio? Não, e outra, e também se a legislação não permitir fazer isso, então a gente vai ter que quebrar a legislação e eu vou fazer isso com o maior prazer, porque as escrituras falam que a gente deve orar e curar os enfermos pela imposição de mãos. Então, entre uma coisa e outra, você pode ter certeza que eu vou preferir, eu vou optar pelo transcendente e não pela toga, pode ter certeza. Então, enquanto a toga respeitar o transcendente, nós respeitaremos a toga, basicamente. A partir do momento que, eu digo, a legislação, o sistema judiciário, quando o sistema judiciário passar a desrespeitar a tradição, nós atropelaremos o sistema judiciário, simples assim, como sempre foi feito.
Né? Isso fica bem claro aqui. Não é porque nós seguimos a lei porque nós temos medo. Não, nós seguimos a lei porque ela não passa por cima do transcendente e nem da tradição. A partir do momento que ela resolver que ela vai tentar passar por cima, ela vai ser atropelada. E ela sabe disso. A lei sabe muito bem disso. Exatamente. Só que nós precisamos nos levantar e nos posicionar com essa firmeza. E para a gente ter firmeza, a gente tem que ter a consciência do nosso direito como ser humano, intrínseco ao ser humano, que faz parte de nós, independente do positivismo jurídico, da lei, né? Então, tudo isso tem uma questão. Claro, a gente entende o que é uma coisa e outra, mas a gente respeita a lei enquanto a lei respeita a tradição, porque a tradição e o transcendente estão acima da lei. Exatamente. E eu, Márcio, até em virtude de alguns momentos, como aluno do curso de Direito, eu, por acaso, tive acesso ao artigo 5º, que é que tem algumas cláusula pétrea que protege os direitos individuais, né? Então, só um pouquinho. Dentro da minha casa, eu faço o que eu quiser, desde que não seja um crime no Código Penal configurado. Aconteceu já na minha casa, né? Acho que eu contei na outra live, na verdade, acontece corriqueiramente entre eu e minha esposa. Ela tem alguma dor, alguma coisa, e eu vou lá e tiro a dor dela. Então, assim, e ela já fez isso comigo várias vezes. A minha esposa é massoterapeuta, ela é esteticista, ela trabalha com alívio de dores, ela atende pessoas com as técnicas da massoterapia. E depois que eu passei para ela as técnicas do curso, ela só tem sucesso com os atendimentos. As pessoas que normalmente procuram ela são pessoas que têm dor. E ela trata profissionalmente, ela sim profissionalmente, mas ela já trabalha nessa área, ela é massoterapeuta. O que ela coloca mais? Esse plus do curso, da energia, porque a técnica da massoterapia ela já visa esse tipo de melhora, alívio de dores e tudo mais. Só que ela trata de uma forma mais objetiva no sentido energético, holística, vamos dizer assim. Alguém escreveu ali que o remédio foi feito para remediar. Exatamente. Só que a indústria ela divulga trabalhos científicos de cura, né? Enfim. Então a gente não temos problemas quanto a isso, porque a indústria farmacêutica ela cobra para isso. Eu não cobro da minha esposa, ela também não cobra de mim, então a gente não está cometendo nenhum tipo de ilícito, de um charlatanismo, um enganando o outro. Nós fazemos experimentos, assim como a Cláudia Dias fez com o gatinho, assim como a mãe do Márcio recorreu, né, ao Frei Ugolino e teve um sucesso, vamos dizer assim, não é cura, sucesso. Foi meu pai, né? O testemunho foi da minha mãe na ocasião, mas quem recebeu essa imposição e teve essa cura, segundo ele próprio, né, segundo o testemunho dele, da depressão, foi o meu pai, né? Exatamente. Naquela ocasião. O que ele dizia era precisamente o seguinte, que ele nunca teve depressão, né? Então ele teve depressão naquela situação por uma série de fatores que ele vivenciou. Se eu não me engano, foi na época que ele havia perdido os pais dele, meus avós, né, no caso. Então, se eu não me engano, foi nessa época, tá? Agora eu não tenho certeza, mas foi por aí também por questões profissionais. Mas, e aí ele disse que ele via tudo cinza. O mundo estava cinza, sabe? Alguma coisa assim, uma sensação de que tudo estava cinza. Não havia cores, não havia alegria. Ele não é daltônico, tá? Então, até porque senão seria de outra cor, não exatamente o cinza. E no caso, ele teve essa experiência, ele foi nesse local, né, em Santa Catarina, se encontrou com esse frei, que indicaram para ele, e meu pai sempre foi muito cético. Meu pai não é como eu, assim, nesse ponto, deixo bem claro, ele é muito cético, tá? E até hoje ele é muito cético. Mas ele, quando recebeu essa imposição de mãos desse frei, ele disse que ele parece que a sensação que ele teve foi que ele voltou a ver as cores.
Então foi um testemunho que ele contou para mim para mim já faz muito tempo, né? E eu guardei isso, é como se voltasse a brilhar as cores novamente. Ele voltou a ver as cores em relação a essa, enfim, nessa situação que ele passou, né? Então é algo que está lá, mas a gente não precisa nem pegar um testemunho de alguém que a gente conhece, de alguém da nossa família, né? As escrituras estão repletas, né, de exemplos, de testemunhos do próprio Cristo, né, que expulsava demônios, curava enfermos, pela imposição de mãos, né? E outra, eu já também quero deixar muito claro que eu sou um cara que respeito a ciência, eu não deixo de tomar medicação se eu precisar, né, para amenizar um sintoma. Recomendo que as pessoas tomem, inclusive quem tem depressão, né? Recomendo que você tome remédios se você tem depressão, faça o tratamento, busque a saúde, porque até minha esposa é farmacêutica formada, né? Então, a gente acredita nisso, e ela tem um trabalho muito interessante também, que é sobre, que inclusive provavelmente vai virar curso em breve, provavelmente não vai virar curso, né, se Deus quiser, mas dentro do instituto, que é relacionado à farmacologia natural. Ela tem um trabalho de pesquisa sobre isso, que é um livro que ela tem, manual lá gigante, só de plantas que proporcionam curas, enfim, tratamentos para certos sintomas, né? Ao estilo da fitoterapia. Isso. Mais ou menos. Mas assim, existe uma diferença, preciso entender, entre o medicamento sintetizado e o medicamento natural, tomado ali como um chá, né, como uma erva, direto ali. Então são resultados diferentes, a potência é diferente, né? Então a gente toma essas medicações, né? A medicação a ciência, ela é como o nome diz, é uma ciência, né? Obviamente, antes de tudo, é uma ciência, a medicina é uma ciência, a farmácia é uma ciência. Então a gente precisa valorizar o conhecimento que nós obtivemos como humanidade ao longo do tempo. Mas a gente também precisa fazer esses resgates e usar a própria ciência, o método científico, para poder entender a importância desses resultados que são obtidos, como, por exemplo, que o professor Hugo falou do placebo. Quem explica o placebo? Quer dizer, é científico, tem método científico. Dá resultado. Se o cara acreditar que ele vai ser curado, aumenta a taxa, o percentual é científico, de chances dele ser curado. Né? Então, assim, nem a ciência nem a lei pode nos proibir de falar isso. Exatamente. Porque isso é científico. Inclusive, Márcio, tem uma faculdade de Florianópolis que estuda as carnes mumificadas pelo Frei Ugolino. Ou seja, um pedaço de carne ele não tem como se autossugestionar. E através do método científico, o que o tomar um remédio, fez? Inclusive. O Frei ele utilizou uma carne partida em duas. E ele fez imposição de mãos em uma das carnes e na outra não. A outra era o controle. Né? Em 2 dias, aquela que ele não emitiu energia, ela ficou daquele jeito que a gente já sabe, né? Uma carne fora da geladeira, sabe como é que fica. E a que ele fez em posição de mãos, ela ficou saudável, ficou livre de bactérias, de ataque de qualquer bactéria. E com o tempo ela foi secando, né? Foi perdendo a hidratação e mumificou. Então tem uma faculdade que estuda esses pedaços de carne, que é sobre esses efeitos tidos pela ciência como paranormais. Assim como um pedaço de carne não se autossugestiona, então essa questão somente do efeito placebo da pessoa fazer porque acredita, de outra forma também ele provou que uma pessoa pode emitir energia para outra, né? Se pode se tratar de tornar saudável um pedaço de carne. Nós somos feitos de quê mesmo? Então, não precisa nem falar. E outra coisa que ele fez, que continha num curso que ele fez de parapsicologia, seria a cura pela distância. Já que a energia ela é invisível e ela é emitida de uma pessoa para outra, ela poderia ser feita talvez à distância.
Então ele fez um experimento também com essa visão mais científica e cética, de colocar os 2 pedaços de carne num quarto do convento onde ele vivia, trancar o quarto e fazer de outro lugar. Ele obteve os mesmos resultados, né? A carne que ele imaginava estar energizando, ela ficou melhor ainda à distância. E a outra aconteceu que quando eles abriram o quarto, não dava nem para respirar. Isso é um estudo de caso que tem no livro que eu indico da vida do Frei Ugolino, né? Poder da Fé para a Normalidade. O pessoal encontra facilmente na estante virtual. Ele dá uma visão muito interessante, independente da religião que a pessoa seja, né? Porque a forma que é narrada no livro não é uma questão religiosa, mas sim mais prática e objetiva. Antes de conhecer o trabalho do Frei, eu fiz... minha filha estava com dor de cabeça, dor de garganta, e a gente estava indo para um almoço e ela não queria ir por causa disso. Minha filha é muito cética, Márcio. Ela não acredita nessas coisas. Não acreditava, pelo menos naquele dia. E eu não tinha conhecimento sobre a vida do Frei Ugolino, eu tinha lido somente esse livro, que fala sobre as técnicas que eu aprendi no Kung Fu, que é o Qigong, ou Qigong, que é uma arte chinesa muito... Olha, ela existe 6 séculos antes de Cristo, talvez mais, junto com a fundação, com a criação da acupuntura. E nesse livro se fala sobre isso. Como essa técnica chinesa ela é ancestral, ela não tem nenhuma... No caso, as palavras de Jesus não influenciaram. Isso já era feito na China, de uma forma prática. Então, essa cultura já existia. Porque quando se fala na religião cristã, se fala do período de 2.000 anos atrás, né? E essa técnica aqui tem 3.000 anos. Então, ela já era conhecida na China, essa questão de emissão de energia e absorção de energia através do cosmo, pela respiração, que é uma técnica utilizada nas artes marciais chinesas. Quer mostrar novamente o livro? Esse livro aqui também se encontra, não novo, né, mas dá para dar uma garimpada no estande virtual ou Mercado Livre. Não é muito caro, não achei tão caro. Quando eu comprei, na época, ele era bem mais caro do que agora. Eu vou deixar você falando só 2 minutinhos, já retorno, tá? Tudo Pode bem. continuar aqui. Então, eu não conhecia esse estudo de caso do Frei, e eu fiz isso em casa com o conhecimento ancestral chinês, porque eu também não fiz curso de Reiki, não conhecia Reiki. O fato de o Reiki ter sido criado em 1922, por exemplo, não anula o tempo anterior e as habilidades que já tinham sido propostas por outras culturas. Então, acredito que seja uma vertente, talvez, se não baseada nas culturas chinesas, porque ela foi desenvolvida no Japão, até onde eu sei, mas com profunda inspiração nessas técnicas que já existiam, que fazem parte dos estudos do curso. Uma das coisas também que eu aprendi e que eu trouxe para o curso é uma forma de cuidar do ambiente em casa ou no trabalho, que também tem a ver com a questão de objetos que emitem algum tipo de frequência. No caso que eu apresento no curso, são os orgonites. Então, aqui é uma peça de resina com uma base de metais. Os metais eles têm o mesmo peso que a resina na construção. Dentro dessa resina tem um cristal envolto em um fio de cobre, com arame de cobre na volta. Esse cristal é um cristal de quartzo. O que é o cristal de quartzo? O cristal de quartzo ele é um mineral que ele é piezoelétrico. Ele, sob pressão, ele emite uma frequência elétrica, um potencial elétrico. Então, no caso, qual que é a pressão exercida sobre o quartzo num orgonite? É a pressão da própria resina.
A parte de metal, entende-se que seria o aterramento dele, e esse espiral, ele emite esse potencial de energia no ar. Esse potencial de energia, dependendo do tamanho do orgonite, ele pode alcançar determinados espaços. Ou seja, quanto maior o orgonite, maior o espaço que essa frequência ela atua. O que é importante nessa frequência? Para nós, por exemplo, a primeira coisa, quando eu comprei orgonite, eu senti uma frequência de calma, talvez ligado às minhas ondas cerebrais, que ficaram mais estáveis, né? Em momento de estresse, eu não me estressei. Tem um casal aqui na cidade de Estância Velha, no Rio Grande do Sul, que faz os melhores orgonites que eu já vi, que eles têm até uma página no Instagram que chama Orgonites Nova Era, e eles produzem os melhores orgonites. Eles vendem para pessoas que criam um gado, Márcio. Então distribui alguns orgonites a tantos metros, né, no pasto, para que os animais fiquem calmos, tranquilos e se desenvolvam. Então funciona todo o ser vivo. Vamos dizer assim, ele também beneficia a água. Se tu pegar um copo com água, colocar em cima de um orgonite de formato de bolacha e colocar para congelar, o copo não estoura, porque a água ela entra num ritmo de espiral. E esse ritmo de espiral já torna a água saudável, porque a água em movimento a gente sabe que ela é mais saudável que a água parada, né? Assim como os ímãs proporcionam a ionização, os íons negativos na água e tornam ela mais saudável. Então, orgonites também são coisas que a gente fala no curso, porque harmoniza ambientes. Então, esse casal, muito interessante, eles me disseram que é bom ter na entrada de casa, quando chegam visitas, a pessoa vem carregada de energia negativa, coloca a mão no orgonite e está tudo resolvido. A emissão desses orgonites, elas são eternas, porque o quartzo fica sob pressão. E para mostrar que o quartzo tem essa capacidade, eu mostro no curso também como funcionam os relógios de quartzo, que é um efeito ao contrário. É quando você despeja um potencial elétrico no quartzo, ele vibra. Essa vibração faz o ciclo dos segundos do relógio de quartzo. Por isso que existe relógio, a pilha, né? Na verdade, o que faz ele funcionar é o quartzo. A pilha é para causar esse potencial elétrico no quartzo. Tem também talvez o pessoal vai lembrar aqueles tênis infantis que tem um LED embaixo, né, que a criança pisa no chão e o LED pisca. Alguns são feitos com pastilhas de quartzo, que sob pressão emite um potencial e acende a luz do LED. E os relógios a quartzo, eles têm um cristal de quartzo e vai uma bateria que fica emitindo energia naquele quartzo e ele emite o pulso do tempo. Então, por isso que são de quartzo. Relógio de quartzo ou mecânicos, que são os automáticos. São os dois tipos de relógio que eu conheço. O que mais que a gente fala no curso? A gente fala sobre a questão do poder do subconsciente, que é aquela parte do iceberg que fica submersa na nossa mente, né? Que é a parte que a gente não acessa muito quando está em estado de consciência e que acessa muito quando está dormindo, por exemplo. Mas existem técnicas para utilizar esse subconsciente também estando acordado, mas com uma calma, né? Isso evidencia também algumas práticas de meditação, porque que elas funcionam, que a pessoa começa a acessar mais a sua parte interna, né, que é o subconsciente, e ela consegue resolver alguns problemas. Então a gente fala sobre o poder do subconsciente também na radiestesia, que é a capacidade de uma pessoa perceber as frequências que vêm dos objetos, das coisas. Por exemplo, aquelas pessoas que fazem poços, né? Eles têm que saber onde que tem o veio de água. E eles utilizam uma varinha ou um instrumento radiestésico para saber onde que o spin da água está subindo e demonstrando onde tem água.
É interessante que a explicação da radiestesia é que esses objetos, eles se movem não por efeito sobrenatural. Os instrumentos radiestésicos, eles se movem porque existe um movimento involuntário da mão da pessoa, mas como ele é acessado pelo subconsciente, a pessoa move aquele objeto, seja o pêndulo, seja um aurímetro, um dual hold, que é aquelas duas anteninhas que fecham, a pessoa mesmo move, só que ela move de forma inconsciente e não consciente. Porque esse movimento é produzido pelo subconsciente que capta aquilo que ela determina através de uma convenção mental, que é uma das formas de aferir a radiestesia, é quando a pessoa determina por convenção mental de que forma que tem que se comportar o instrumento, né? Se ele vai para a esquerda é sim ou não, se ele vai para a direita ou se ele para cima ou para baixo, dependendo, no caso do aurímetro. Então a pessoa primeiro precisa fazer a convenção mental para que o seu subconsciente receba a informação e depois ele devolva conforme a leitura que ele faz das frequências que ele consegue captar. Então é muito interessante, eu falo sobre isso porque às vezes a prática ela leva a uma compreensão de que nós temos capacidades. Da mesma forma que eu explico que o subconsciente tem poder, eu também tenho um livro aqui que inspirou uma aula que fala sobre inteligência emocional. O livro do Anthony Hopkins. Não é Hopkins, desculpa. Anthony Robbins. É que o nome é parecido. Anthony Robbins, Tony Robbins, ele é um coach de comportamento. Ele ensina muito que o nosso subconsciente ele tem a capacidade de fazer escolhas por nós, mesmo que nós não percebamos, e que é muito perigoso, né? Porque, vamos dizer assim, uma propaganda publicitária pode conversar mais com o seu subconsciente do que você mesmo. E às vezes vem a necessidade de comprar algo que não faz o menor sentido, dependendo do trabalho de publicidade feito para chegar até o seu subconsciente, as suas emoções, sem que você perceba. O Anthony Robbins ensina muito sobre isso. Eu fiz uma aula sobre o poder da decisão, que nós temos que nós decidimos pelas nossas escolhas e não o marketing de mercado ou qualquer outra coisa. Então, essa aula fala sobre como compreender o poder desse subconsciente e como ele influencia na nossa vida. E como esse potencial ele precisa ser liberado para que a gente consiga ser mais produtivo até no trabalho. E quando você consegue mostrar para o seu subconsciente o que é importante de fato, ele faz o trabalho sozinho. É como procurar, sabe aqueles caça-palavras? A pessoa acha a palavra, não sabe nem por que achou, porque às vezes tem uma parte do teu cérebro que já achou a palavra correta. Só precisa ter uma conexão com essa capacidade, com essa faculdade que tem muito a ver com as emoções. Né? As pessoas fazem muito mais pelas emoções do que pela razão. Né? Se fosse por isso, se fosse o contrário, ninguém fumava, né, Márcio? Então, tem muito do emocional envolvido, muitas questões emocionais que fazem com que as pessoas tomem decisões erradas ou sejam felizes fazendo alguma coisa que nota-se que não é para o bem. Eu estava vendo o outro professor falando, eu vi que tinha muitas questões sobre religião, e às vezes, o Márcio, a gente conversa em privado sobre essas questões polêmicas, então eu não vou falar aqui, porque também não tem no curso. Não, mas outra hora a gente pode falar. Fica à vontade, se quiser puxar um assunto. É que assim, fica à vontade. Quando tem, por exemplo, vou falar só uma coisinha, sabe? Que é, vamos dizer assim, essa coisa de confundir esses processos energéticos com o ocultismo, ou com uma religião, ou com algo ruim. Olha,
é muito complicado, porque se eu posso utilizar a energia que sai das minhas mãos, por exemplo, que é a coisa mais básica que tem, para tratar uma dor que um familiar meu tem, no caso minha esposa, por exemplo, eu vou entrar num conflito interno de achar que aquilo é do mal, ou é ou provém do maligno, se, na verdade, eu estou tentando tratar uma pessoa que eu amo, tentando melhorar a situação, né, a condição daquela pessoa ali, que é dor ou alguma outra coisa. Eu acho complicado a gente pegar uma coisa tão boa quanto essa e fazer uma leitura ao contrário, né? Então, eu não vou falar no assunto, deixar para outra hora, mas existe isso. Então, assim, é só um alerta para as pessoas porque senão eu vou polemizar, eu não quero polemizar, não, meu intuito não é esse. Não vou criar polêmica aqui, porque o tempo é curto, Márcio. Essa polêmica, ela precisa de mais tempo. Sim, a gente pode fazer, já que a gente fazia tempo que a gente não fazia uma live, a gente faz outra sobre isso nos próximos dias aí. Proibidor. Como é que chama? As proibidonas. É proibidor, porque mexer com paradigmas estabelecidos e até às vezes dogmáticos é complicado. E olha que eu sou católico e as pessoas falam que muita coisa que a Igreja Católica faz é ocultista, ou porque tem imagem, porque não sei o que lá. Então, assim, ainda assim, eu tenho receio de falar algumas coisas, porque o problema é que as pessoas, quando elas não entendem, ou elas entendem de uma forma completamente inversa o que a gente está falando, não tem o que fazer, né, Márcio? Então, é muito cuidado mesmo, né? Muito cuidado que a gente tem que ter com alguns assuntos. Desculpa, essa questão da imposição de mãos, ela é interessante porque eu vou entrar depois em uns assuntos já da metafísica, né, em seguida, que isso que a gente está falando, tudo é metafísica, né, pessoal? Para quem assistiu a live ontem, o professor Heitor, ele falou sobre a eletrocultura, que basicamente é tudo isso que o Hugo está falando aqui, só que aplicado na agricultura, né? Então, no caso que o Hugo está falando, a questão do campo magnético, energias, vibrações, frequências, energias etéricas, holísticas, energias de baixa frequência, né? Então, energias, qual que é o termo que ele utilizou ontem mesmo? Tem um termo para isso, energias telúricas. Telúricas, né? As linhas de Hartmann, por exemplo. Isso. Então, são aspectos que fazem parte da realidade e que a gente está fazendo essa busca de resgatar esse conhecimento justamente para que a gente comece a estudar e trazer de volta. Só que a questão da imposição de mãos, o que eu queria entrar já na questão já do assunto da metafísica, porque tudo isso é metafísica também, faz parte desse amplo campo de estudos, né? Se for uma pessoa que tem fé e que é pura, o seu veículo é puro, vamos dizer assim, o seu corpo é puro, e ela estiver conectada à fonte por onde fluem rios de água viva, de vida, a imposição de mãos, ela vai ser libertadora, porque a essência da luz, da verdadeira luz, é a libertação. Então ela vai purificar, ela vai passar aquela fonte através da pessoa como um veículo que vai potencializar, né, como você faz com um rio e você quer represar um rio, você quer desviar um rio, mesmo princípio. E se há uma pessoa que está vinculada a Deus, vamos falar, é isso que vai passar para você, é a essência divina, é o fluxo divino. Se há uma pessoa que está vinculada às trevas, a mesma coisa. Então, se a pessoa estiver com essas conexões, com certas forças ocultas aí, e você vai deixar a pessoa impor a mão sobre você, é um risco também, porque você vai receber aquela energia na sua cabeça, por isso que é muito perigoso. Às vezes a pessoa, ela
assim, vou levar um passe de uma pessoa, claro, na tradição, na visão cristã já não se dá passe, né? Isso já é uma coisa da visão espírita, né? Mas eu já vi acontecer, assim, da pessoa chegar lá, um cidadão no lugar lá, que diz que é de tal linha, um pai de santo de uma linha X ou Y, vou dar um passe na pessoa aqui. O cara dá o passe, a vida da pessoa desanda depois daquilo. Então, porque aquele pai de santo especificamente era de uma linha mais oculta, vinculada a certas entidades que não eram benevolentes, né? Necessariamente elas queriam alguma coisa daquele indivíduo. Então ele está transmitindo aquilo diretamente para a pessoa ao fazer isso. Então tem que tomar muito cuidado também, porque tudo tem dois lados, né? Agora que tu tocou no assunto, Márcio, tu já parou para pensar qual a religião que predomina na África? Sim. Sabe qual é? Seria bruxaria? Feitiçaria? Não. É a que mais tem crescido e tem muito, em torno de, acho que 50% da África, são religiões neopentecostais, evangélicas. Isso tem crescido muito na África. E a África ela também tem um crescimento de religiões islâmicas. Sim, não, com certeza. Não, eu pensei que você estava falando das tradições, dos feitiços. É que lá na África eles chamam isso de magia negra. Ela não é, hoje, ela não é popular e não é em grande escala. Porque tanto o islamismo quanto o neopentecostal, eles têm crescido muito na África. Então, isso é uma coisa muito mais ligada ao passado e algumas tribos. Então, assim, eu não sei se chega a 10%, Márcio, porque lá o que se conhece de algumas coisas pesadas mesmo é visto como magia negra. Um dado histórico, por exemplo, é que o povo africano, quando chega no Brasil, e tem períodos da história ali onde a escravidão foi muito forte. Então, imagina, Márcio, tu tem uma cultura de magia negra que seria praticamente utilizado na guerra. Porque o que é querer o mal do próximo, né? Isso aí é uma situação de guerra. Imagina que tu chega num país e tu é escravizado, tu é maltratado, é um ambiente de guerra. Então, muito daquela cultura de magia negra e de fazer alguma coisa de ruim para o outro tem a ver com a condição que as pessoas trouxeram e chegaram aqui. Então, eles não iam, vamos dizer assim, chegaram, foram escravizados, eram maltratados, e eles não iriam fazer uma oração para o bem do próximo, já que o próximo estava maltratando eles. Então, eu entendo como um processo cultural que teve o seu momento, né? E que hoje talvez não seja a mesma coisa, inclusive lá mesmo o pessoal não gosta muito dessas culturas, né? E aqui no Brasil tem uma religião que ela vamos dizer assim, ela é muito inspirada nas religiões africanas, que é a Umbanda, mas ela é 100% brasileira, de 1910, se não me engano. É discutível também, porque ela tem muito mais a ver com o espiritismo, que tem a ver com as tradições kardecistas ou semelhantes, né? Mas não entrando exatamente nisso, quando eu falo que, como tu falou, né? A pessoa Desculpa, só responder que senão vai passar, eu vou acabar não respondendo. Teve alguém que pediu para eu colocar o Léo França, tá? Pediu para eu colocar o link do Gustavo, falou sobre IA. Eu não sei exatamente qual seria o link, tá? Se for o material, o curso que o Gustavo apresenta é o Sobrevivência Financeira, tá? É esse que eu acabei de colocar na tela ali, o QR Code, ou você pode entrar na descrição ou no site do São Brandão mesmo, tá? Você encontra lá. Agora, o link específico que ele passou na live de ontem, eu não vou conseguir localizar agora, tá? Como tu falou mesmo, e como eu recomendo no curso da imposição de mãos, é uma coisa que funciona muito melhor em família, porque a vibração, a conexão, a frequência, ela tem a ver com o canal com o criador. E o único canal com o criador que existe
é o canal do sentimento do amor. Até porque o nosso coração é o órgão onde está a nossa energia vibracional. Então, esse sentimento de amor, ele independe da crença e da fé e da religião da pessoa. Isso é uma capacidade humana. Deus criou todos os seres humanos com capacidade de amar. Então, uma pessoa que vamos supor, é um cientista ateu e só acredita na ciência e tal, mas se ele tem a capacidade de sentir amor pelo próximo, se ele é uma pessoa, digamos assim, do bem, ele tem conexão com Deus e não sabe. Então, essa pessoa, muito provavelmente, se ela for fazer a imposição de mãos, ela vai fazer exatamente, vai repassar aquela energia que vem do alto. Porque a escuridão, ela não existe. O que existe é o afastamento da luz. Então, as pessoas que estão próximas da luz, estão pelo amor, que Deus é amor, elas têm conexão, muitas inclusive com Deus diretamente, nem percebem, nem sabem, não acreditam, mas algumas vivem isso. Porque essa capacidade de amar o próximo, ela é da humanidade, do ser humano. Ao passo que muitas pessoas são más e que desejam mal para o outro, e não importa se ela está dentro de uma igreja, se ela vai na missa, se ela frequenta e é fervorosa, mas se ela não consegue amar o semelhante, ela está um pouquinho distante de Deus, independente dela estar numa religião cristã ou o que seja. Então, eu acho que a ideia do curso não é entrar nesse aspecto religioso e não estimular pessoas a saírem fazendo essas coisas que não seja no seu âmbito, porque é autocuidado, né? Ambiente privado, do lar. Bom, Jesus mesmo dizia, né? Quando for orar, fecha a porta do quarto e ora em secreto para Deus, que é a melhor forma de conectar. Então, porque a Cláudia, ela disse que quando ela fez a imposição de mãos no gato, ela falou em nome de Jesus, dentro da casa dela, junto com a filha dela, num ambiente privado, e ela sentiu que aquilo era bom. Então, a mensagem que eu deixo é que o curso ele tem mais a ver com experimentos, vivências, experiências que as pessoas são estimuladas a viverem, né, a perceberem, do que não é uma ninguém vai se profissionalizar em nada, mas vai ter acesso a algum conhecimento que é muito interessante, né, e a pessoa vai perceber algumas coisas que existem, independente da sua crença, da sua fé, tem coisas que existem, né, são coisas que eu acho interessante, que abre um pouco a visão das pessoas, e cada uma na sua religião. Eu não tenho nada a ver com isso, porque não quero impor e nem falar nada que seja, vamos dizer assim, que cause qualquer mal-estar nas pessoas. Isso é a última coisa que... Cause ofensinhas, né? Eu não quero deixar ninguém ofendidinho, vamos falar assim. Né? Mas é assim, a gente respeita porque é uma questão antropológica, legal, né? E a gente precisa respeitar sempre a crença do próximo, tá? Mas respeitar nem sempre é concordar, né? Claro. Especialmente quando você tem noção de como certas práticas são feitas e com que finalidade. Sim. Então, a gente pode discutir isso num âmbito, num alto nível, sabe, de respeito, no nível intelectual e tudo mais. E não partir para como era antigamente, vamos queimar na fogueira e acabou, né? Então, não, até porque antes dos cristãos queimarem pagãos na fogueira, vale lembrar, os pagãos queimavam todos na fogueira, né? Cristãos e pagãos também, inclusive os próprios parentes. Né? Então, fazer passar pelo fogo. Os cristãos foram os primeiros a ir para a fogueira, porque o Império Romano utilizava os cristãos como poste de luz à noite. Não, isso iluminação era cristã, mas antes da era cristã não existia, antes mesmo do judaísmo, né? Antes da lei judaica, antes de tudo isso, o que existia era a prática, essa prática. Por isso que até eu vi que
quando você perguntou qual que era a religião da África, né? Teve alguém que comentou, Karina, falou, relacionam com candomblé, se eu não me engano, eu não estava se referindo a isso, não sei. Mas o candomblé, no caso, ele já é uma religião de matriz africana, ele já é uma importação, né, que veio com os escravos e tal, e que foi tomando forma aqui no Brasil, como a Umbanda também, né? Então é uma coisa de uma cultura já afro-brasileira, vamos falar assim. Mas quando você fala na África mesmo, que você pega as linhas antigas que eram praticadas, eram linhas que o Hugo chamou de magia negra, né? Mas que seriam a feitiçaria, que a feitiçaria era a bruxaria, enfim, era a religião antiga. Provavelmente influenciada pela própria cultura babilônica. Muito provavelmente. Se você era o que se praticava no Egito, na Babilônia, em Canaã, provavelmente na África, né, como o bem colocou. Então, por isso que eu coloquei dessa forma. Eu generalizei porque realmente não tem como especificar nesse caso, né? Então, assim, a religião brasileira de matriz africana é porque ela é de matriz, mas justamente você está buscando contato com uma entidade e tal, isso vem de algum lugar. Então, essas tradições, elas vêm, é uma forma tribal, camponesa / pagã, porque pagão significa camponês. Tribal camponês, não camponês já medieval. Camponês que a gente fala seria mais um termo para tribais, né? Porque essa questão de falar que pagão era camponês já é uma questão semântica, mas o sentido mesmo original ele tem a ver mais com as práticas tribais, onde as pessoas, por meio de práticas intuitivas, elas iam buscando alcançar o metafísico, né? Mas, Hugo, então, assim, eu te agradeço grandemente pela sua riquíssima explanação, né, como sempre, nesse assunto, que você domina, né, e a gente fica muito feliz de ter esse estudo dentro do Instituto São Brandão, né, agora, antes do Instituto Licente, agora no Instituto São Brandão, porque isso enriquece demais, né, e é algo que a gente precisa resgatar e desenvolver, com certeza. Sim. Como estudo. E São Brandão, que é um santo católico, mas tem um propósito esse nome, obviamente. Ele, inclusive, até vou falar uma coisinha e vou sair correndo, tá? A Igreja Católica, ela é romana porque Paulo morreu na necrópole vaticana, que era um necrotério, e foi soterrado depois e criaram a Basílica, a Igreja de São Pedro. Falei Pedro, né? Paulo. Sou Paulo. Eu ia perguntar, não é Pedro? Daí você corrigiu. Foi Pedro. Pedro morreu em Roma. Tanto que o Constantino, o Império de Constantino fica na Turquia, Constantinopla, mas a base do Império Romano é em Constantinopla, e Pedro continua. A Igreja de Pedro continua em Roma, porque foi lá que ele morreu. Então, o tempo que os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano, e que faziam eles de poste de iluminação, ou colocavam eles no Coliseu para morrer, quem fez tudo isso foi o Império Romano. Então, a Igreja Católica, a Igreja dos Apóstolos, ela já sofria perseguição desde sempre. Não tinha nenhum livro para carregar embaixo do braço, porque não existia essa compilação da Bíblia. Então, eles só tinham a palavra de Cristo e a fé, e morrer por Cristo e ser morto pelo Império Romano, até que um dia o Império Romano parou de persegui-los, parou de matá-los. E muito antes disso, Pedro foi assassinado pelo Nero, né? Pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, e inclusive o símbolo de Pedro é a cruz invertida. Quando vê em filme de terror a cruz invertida, se tiver o Cristo, pode ser uma ofensa, mas se ela for só a cruz invertida, é o símbolo, o simbolismo de Pedro, do martírio de Pedro, né? Que ele escolheu ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentia à altura de Cristo, até para a morte ele sentia que seria uma ofensa. Então ele foi executado pelo Império Romano, que é o chefe da Igreja Católica, foi executado pelo Império Romano em Roma, crucificado,
E durante mais uns 300 anos, aproximadamente, todos os cristãos foram mortos pelo Império Romano, até que o Constantino, por alguma intervenção divina, talvez, ele tenha se convertido, ou simpatizado, ou cansado de perseguir aqueles cristãos que não faziam parte das festas romanas, porque as festas eram contrárias à fé do Evangelho de Cristo, porque elas eram depravadas, né? Então eles se sentiam ofendidos com a presença dos cristãos que apontavam esses erros, assim como João Batista apontava os erros do Herodes, o Herodes ficava incomodado, né? Então uma situação meio parecida. E aí, depois, o Constantino permitiu que os bispos da igreja se reunissem sem serem mortos, e aí por isso que surgiu aquele concílio dos cânones, e surgiu posteriormente a confecção da Bíblia, e aí ficou mais fácil, né, Márcio? Mas, tipo assim, durante 300 anos no mínimo ali foi sem escritura nenhuma, e foi em Roma, sim. Pedro foi para Roma pregar lá e foi morto lá. Por isso que a igreja lá. E o Vaticano é um necrotério, ele não é um lugar de ouro, ele está em cima do sangue dos cristãos que foram mortos, porque chamava a necrópole vaticana, que fica soterrado. Hoje acho que ela é objeto de arqueologia, de estudo e tal. Então, assim, ó, eu só falei isso aí, vou sair correndo e tá tudo certo. Porque às vezes o cara fala que é católico e o pessoal leva para o Império Romano, não tem nada a ver com o Império Romano. Isso aí sempre foi se pagar o preço de ser cristão sempre foi muito alto. Desde os tempos antigos, desde o início, desde o martírio de todos os apóstolos. E o único que foi poupado foi o João, porque provavelmente porque realmente dizem que ele se auto-intitulava o mais querido, mas na história o que se prova é que ele foi o único que não foi martirizado, né? Então, e ainda foi revelado o futuro da humanidade por ele. Então é isso. Os acontecimentos falam por si só, e a teologia ela precisa prestar atenção nos acontecimentos em si e não em algumas narrativas que às vezes viram verdade, né, dogmáticas, sem nenhuma base histórica de verdade. Né? E o outro assunto eu não vou falar, porque senão vai dar muita polêmica. Tá bom, depois a gente fala dele em outro momento. Tu sabe qual era. Mas enfim, eu achei muito bom falar sobre o curso, falar sobre todos esses assuntos, né, magnetismo e tal. E sejam todos bem-vindos, né, nesse pacote que está encerrando hoje, que é o vitalício. Isso. Eu coloquei tanto o avulso, o mini curso Vibrações Vitais, que foi a maneira da gente até baratear ele, colocou ele como mini curso, né? E deixar. Mas ele é bem rico, tá, pessoal? O Hugo tá sendo modesto de falar que ele é rápido, não é tão rápido assim, né? Mas deve ter umas 10 horas, talvez. Tem 10 horas, mas a prática de algumas atividades ali leva meses. Porque... o conhecimento, e a pessoa pode ter... Um efeito que acontece, né? É o seguinte, Márcio, quando tu pratica Qigong, toda vez que tu chegar num lugar e as tuas mãos vibrarem, é porque tem alguém enfermo naquele lugar. Sim. Porque sai energia das mãos conforme alguém estiver necessitando. E claro que eu não vou sair curando, fazendo que nem o Yoda bebê lá do Star Wars, com a mão para lá e para cá, para achar quem é que está doente. Mas é um fenômeno muito interessante. Até queria deixar dito aqui que com os meses de prática de Qigong, a gente fica com uma sensibilidade nas mãos que, ao chegar perto de alguém que esteja adoecido, com algum problema energético, sim, as mãos começam a vibrar. É muito interessante. Perfeito, perfeito. Te agradeço, então, Hugo. Perfeito. Eu vou dar sequência, então, na metafísica que a gente entrou. Muito obrigado pela presença mais uma vez, né? Claro. Conta comigo sempre. Tá bom. Obrigado, pessoal. E entrem lá no curso Vibrações Vitais dentro do Instituto São Brandão, tanto pelo pacote vitalício que está na sua tela, que se encerra hoje, né? Diga-se de passagem. Acabou o pacote, não vai mais existir esse pacote, acaba hoje. Você pode adquirir em 12 vezes sem juros no cartão, tá? Se você quer só Vibrações Vitais, é só entrar lá no Instituto São Brandão.com.br e procurar lá o curso Vibrações Vitais, ou usar sua câmera agora aqui nesse QR Code que está na tela aqui, e ele já vai te direcionar para a página lá, e você já
adquire ali, já se matricula, tá bom? Obrigado, Hugo. Muito obrigado, cara. Pessoal, eu posso dizer uma coisa interessante em relação ao que o professor Hugo estava falando, que eu também, assim, ele é faixa preta de Kung Fu, né? Eu pratiquei algumas artes marciais, né? Ao longo da minha vida, judô, jiu-jitsu, muay thai, também pratiquei budismo antes de me tornar cristão, budismo tibetano, meditação. Então, eu posso dizer que uma coisa que acho que o pessoal da capoeira consegue sentir perfeito na chamada ginga, né? Na meditação você sente também. Quando existem vórtices de energia, o professor Eduardo, do canal Yeshua, que eu gostaria muito que tivesse hoje aqui também, né, mas eu não consegui receber a confirmação dele para a gente fazer, mas nós vamos fazer uma live aqui no canal, tá? A gente já combinou, na verdade, que vão ser 3 lives, né, que a gente faz o curso Cronologia do Apocalipse. Deixa eu até verificar aqui se eu tive algum retorno. Não, mas ele não chegou a receber minha mensagem hoje ainda. Então, mas ele fala muito sobre, na linguagem do estudo que ele traz, não são chakras, né? São vórtices de energia. Ele não gosta muito do termo chakra porque é relacionado com o hinduísmo, também é utilizado na nova era e tal. Mas existe essa compreensão já no judaísmo, né? Nas tradições judaicas, que seriam os vórtices energéticos do corpo humano. Então existem esses vórtices. Eu lembro que na época eu comecei a sentir, eu senti essas coisas, consegui perceber que elas existem, né, pela primeira vez, foi através da meditação. Você sente perfeitamente aqui seria na coroa, na chakra da coroa, né, um vórtice que é para cima, é uma energia em forma de espiral, realmente uma espiral maior que vem se tornando menor até chegar no topo da sua cabeça. E você consegue claramente perceber isso quando você desenvolve a sensibilidade. E é uma coisa que, quando você começa a sentir, eu lembro que durante muito tempo eu ficava atento a essa sensação, né? É uma sensação que ela parece um movimento de capoeira. Você sente que porque a ginga da capoeira, os caras da capoeira fazem movimentos extraordinários, né? Gira, pula, dá um chute, sai girando, mas não é só o movimento do corpo, tá? O cara que pratica mesmo, que é evoluído na arte, ele sabe que é como se você entrasse nesse movimento energético e fluísse junto com ele. E aí você consegue fazer certos movimentos e certas práticas, porque o seu corpo vai girando junto com a energia que já está fluindo, basicamente. Então, isso é uma coisa que às vezes o cara nem sabe descrever, mas ele tem essa intuição e essa percepção quando ele pratica.